Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma aula aqui no nosso intensivão da cidadania italiana. E olha, hoje nós vamos falar sobre análise dos documentos. Nós não vamos falar da correção dos documentos ainda, tá bom? Eu quero te explicar o que é a tal da análise dos documentos e principalmente quem e o que é analisado na documentação. Eu quero, nesta aula, você vai entender a base, o conceito do que é analisado. Porque, veja, este nosso intensivão, este nosso curso aqui que eu estou te entregando, ele tem como objetivo quebrar as paredes do mundo da cidadania italiana. Tem muita coisa que a gente sempre ouviu falar e que a gente nunca parou para pensar como é feito, do que é feito, por que é feito. Por exemplo, na última aula eu falei sobre a CNN e eu expliquei para você de uma forma diferente até do que eu mesmo expliquei nos últimos anos. Então eu tô nesta missão, nesse intensivão da cidadania italiana, eu tô com uma missão que é tentar mastigar ainda mais do que eu sempre mastiguei. E se você estiver gostando, se você concorda que eu estou conseguindo fazer isso, por favor, deixe um comentário aqui embaixo, porque eu preciso saber, é interessante. Eu leio todos os comentários, pode ser que eu não consiga responder todo mundo, mas sim, eu leio todos os comentários que vocês estão deixando aqui sobre, enfim, comentários, dicas, críticas, etc. Então, por favor, conta, isso daqui é uma via de mão dupla. E, obviamente, que eu aproveito para falar, se você não é inscrito neste canal, clique agora mesmo no se inscrever, clique no sininho, clique em ativar tudo que você precisa fazer aqui, porque é um intensivão. Aqui, o meu compromisso com você é fazer com que você se torne cidadão italiano reconhecido. E se você não assistiu às aulas anteriores, assista, porque nós estamos numa sequência lógica de aulas aqui, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar a minha tela com você e vamos oficialmente, então, começar no intensivão da cidadania italiana. E a aula de hoje é sobre análise, analisando os documentos. Eu quero te mostrar uma coisa, primeira delas, tá? Muito se fala em cidadania, o nome, a gente conhece a nossa cidadania, a cidadania ou o projeto ou o troço todo. A gente sempre ouviu esta frase, né? Cittadinanza iuris sanguinis. Na teoria, quando você lê isso, você sabe que em latim significa cidadania por sangue. Na prática, não é por sangue. Por quê? Porque por muito tempo eu também acreditei que era cidadania por sangue, logo se eu então comprovo que uma pessoa que eu sou descendente do fulano, nós nunca tivemos uma relação, nós nunca tivemos nada próximos, eu simplesmente descobri que eu não sou filho do meu pai ou da minha mãe e que por algum motivo eu fui adotado e agora eu quero saber quem era meu pai biológico. Eu descubro que meu pai biológico era fulano de tal e ele morreu, mas ele era italiano. Vou fazer um exame de DNA, faço um exame de DNA, ou seja, eu provo que nós temos o mesmo sangue, ou seja, eu sou descendente dele, e ok, consigo minha cidadania italiana, certo? Errado. Não é comprovando que você tem o sangue de uma pessoa que você consegue a sua cidadania italiana. Vou lhe dar um outro exemplo, a gente vai falar isso mais para frente. Uma pessoa que foi adotada. Então, se, por exemplo, hoje, eu sou italiano, se eu adotar, se eu for para qualquer lugar do mundo, Ásia, Oceania, África, o que quer que seja, Brasil, enfim, se eu adotar uma criança hoje, menor de idade, ela é italiana. Ela é considerada pela legislação italiana também italiana, porque um cidadão italiano que adota uma criança na menoridade dela, ela passa a ser considerado filho legítimo, obviamente ela é uma cidadã italiana. Veja, então, que não é uma questão de sangue, como a gente sempre achou. Então, essa criança, sei lá, vamos pegar um exemplo bem fora da realidade vamos pensar numa criança africana que não tem ascendência italiana nenhuma na sua história, sempre, todas seus ancestrais, os seus antenados foram africanos. Eu posso adotar uma criança, como aconteceu com o Balotelli é um caso assim, que é um jogador de futebol que foi adotado por uma família de Brescia, se eu não me engano, e ele é italiano. Ponto. Então não é por uma questão de sangue, como a gente sempre acreditou, e eu acreditei durante muito tempo, tá? Também antes de começar a trabalhar com isso. É uma questão de filiação. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Quem que analisa o seu documento? Quando a gente fala em análise,
Então vamos imaginar, tá? Só para você contextualizar. Esta aula, eu vou te explicar que quando você reúne todos os documentos, quando você faz tudo aquilo que nós vamos fazer e você vai aprender ao longo desse curso, chegar o momento de você apresentar os seus documentos para alguém, quem é que vai pegar esses documentos e analisar um por um para saber se está tudo certo? Chama-se Ufficiale di Stato Civile, um oficial de Estado Civil. Isso pode ser feito no consulado italiano, se você vai dar entrada fora da Itália. Então, por exemplo, quem está no Brasil vai utilizar os serviços do consulado italiano da sua jurisdição. Só que existem pessoas que estão em outros consulados. Se você está assistindo esse vídeo e mora na Alemanha, na França, na Holanda, em qualquer lugar do mundo, com residente neste consulado, ou seja, provando que você está por um tempo médio ou de longo período, através do visto que o país onde você esteja exija, você pode dar entrada na sua cidadania neste consulado que você vive. Você só não pode dar entrada se você estiver com vistos temporários ou de curto período. Então, quando eu falo aqui consulado, obviamente que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, eles são do Brasil, então a gente automaticamente pensa no consulado brasileiro. Só que de tempos em tempos eu recebo perguntas de pessoas, Fábio, mas você sempre fala de consulados brasileiros, mas eu moro no consulado, eu moro no Japão. Posso dar entrada aqui? Pode. A Itália... Existe o conceito, ou é um comune italiano, ou você dá entrada na Itália, ou você dá entrada fora da Itália. Fora da Itália, o consulado funciona de certa forma da mesma maneira, tá bom? Então, quando nós vamos ter uma aula aqui sobre cidadania italiana nos consulados no Brasil, se você não mora no Brasil, você mora em qualquer outro consulado, vai servir para você. O objetivo é exatamente o mesmo, tá? Então, quem analisa? O Ufficiale di Stato Civile. O que ele analisa? O que ele procura nesses documentos? Quando ele pega aquele monte de documento em mãos, o que ele está verificando ali? Basicamente duas coisas. Primeiro, se existe a ligação entre você e o seu antenato italiano, que a gente vai falar, vou mostrar isso daqui de novo para você, que nós vimos já numa aula anterior. Então, essa ligação entre você e o italiano. E dois, se existem erros ou variações que necessitem de correção. Então, vamos lá, começando aqui já por a verificação. Então, a primeira verificação que se faz é isso. A cidadania é composta por... já que a gente descobriu que não é uma questão de sangue, agora é uma questão de filiação, significa o seguinte. Este carinha aqui tem que ter... na verdade, assim, esse daqui tem que ter uma ligação direta da filiação com esse com esse, até chegar a você. Então, como que isso é feito? Através de todas as certidões de nascimento e casamento. Então, vamos lá. Se eu tenho que comprovar a ligação, eu pego a certidão, vamos lá, o meu antenato, Giordano Barbiero, ele teve o Luiz Barbiero, então assim, filiação, esse carinha aqui é filho efetivamente desse carinha aqui? É filho, filiação, ok. O Luiz teve o meu avô Briani, o Briani é filho do Luiz? Sim. O Flávio é filho do Briani? Sim. O Fábio é filho do Flávio? Sim. Então ele é feita uma reconstrução da minha árvore, da minha linha até o meu antenato italiano. Essa construção ela é feita através das certidões de nascimento e também do casamento, e eu vou falar daqui a pouco, porque tem uma situação aqui que pode ser um problema. Então, por que nascimento e casamento? Porque não se trata quando a gente fala da análise dos documentos, muita gente fala assim, mas a análise é feita para verificar erros. Não, também. Mas mais importante do que verificar se o sobrenome está errado no documento é garantir que não houve interrupção na transmissão da cidadania. A gente vai ter uma aula para falar mais sobre eventuais problemas, e este daqui é um dos. Nós temos outros problemas que pode ter tirado o seu direito à cidadania italiana. Vamos bater na madeira para que isso não tenha acontecido. Mas existem casos que as pessoas não têm direito à cidadania italiana, e nós temos que lidar e falar desse elefante branco. Então, primeiro, quando eu falo que não tem, que uma análise dos documentos também é para verificar que não houve interrupção, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Existem duas condições fundamentais quando o assunto é filiação, tá? Primeira delas, quando uma criança nasce fruto de uma união civil, ou seja, quando os pais desta criança eram casados civilmente ou legalmente quando esta criança nasceu, nós dizemos que essa criança é filha legítima. Na verdade, assim, nós não dizemos que ela é legítima, nós dizemos que sim. Existe, então, a condição que
transmite a cidadania italiana? Toda vez que existe um casamento, no caso civil ou religioso, se o religioso for antes da unificação da Itália, a gente já falou isso em outra aula. Ou seja, quando eu nasci, no dia 16 de julho de 1976, o meu pai e a minha mãe eram casados civilmente. Ponto. Essa é uma das duas condições, quando o assunto é filiação, que são necessárias para o reconhecimento da cidadania italiana. Então, lembre-se, você vai pegar os seus documentos e vai olhar de você para os seus pais. Seus pais eram casados? Show! Seus avós eram casados quando seu pai nasceu? Check! Seus bisavós eram casados quando seu avô nasceu? Check! E se for o seu caso, seu trisavô os seus trisavós eram casados? Check! Beleza! Primeira condição, ufa, passou. Você não tem nenhum problema em relação à filiação nos seus documentos. Yes, Fábio, parabéns. Por outro lado, você pode ter percebido o seguinte: não eram. Eita, calma. Quando eu nasci, os meus pais não eram casados. Serve casamento religioso? Não. Casamento civil. E não eram, porque eles eram solteiros. Ou porque eu nasci filho fora do casamento, porque meu pai, eu nasci de uma outra relação. Não importa. Aí acende-se uma luz amarela. Porque é o seguinte: se a primeira condição nos seus documentos pode ser você, seu pai, seu avô, não importa, ligação até o italiano. Se alguém aí não era casado civilmente no momento do nascimento da criança, essa criança não nasceu, então, fruto de um casamento civil, eu tenho que obedecer a segunda condição, que é a seguinte: quem transmite a cidadania italiana é ou foi a pessoa que declarou o nascimento. E preste atenção, eu não falei aparece o nome dele na certidão. Leia com calma. Quem transmite a cidadania foi ou é a mesma pessoa que declarou o nascimento do filho? Vou lhe dar um exemplo agora usando para mim de novo. Se quando eu nasci, imaginemos que os meus pais não eram casados civilmente. Logo, a minha primeira condição, então, não foi satisfeita. Então, aqui, eles não eram casados. Porém, quando eu pego a minha certidão de interrutor, lá está escrito assim: aos 16 dias do mês de julho de 1976, compareceu Flávio Barbiero e declarou que no mesmo dia 16 nasceu seu filho, ao qual vai ser dado o nome de Fábio Barbiero, filho dele, declarante, e de sua ED, aí não é sua esposa, ED Janete. Perceberam? Se tiver escrito assim: aos tais dias do mês tal, compareceu Briane Barbiero, meu avô, não meu pai, e compareceu e declarou que nasceu no dia 16 de julho, Fábio Barbiero, filho do filho dele, filho de Flávio Barbiero e Janete. Se não houve o casamento, ainda que tenha sido alguém da minha linha, não importa, se a pessoa que declarou não foi a mesma pessoa que me transmite, e ele não foi casado, cortou-se, interrompeu-se o direito à cidadania italiana. Não há o direito neste momento. Se nenhuma dessas condições, não tem o direito. E assim, existem alguns casos que isso pode ser corrigido, e nós vamos falar numa próxima aula, mas eu quero que isso fique muito claro. O objetivo dessa aula é para falar sobre análise, e eu preciso que você pegue todas as suas certidões e verifique. Primeiro, todo mundo foi casado? Se todo mundo foi casado, não importa quem declarou o nascimento. Te dou um exemplo, era muito comum lá na época do filho do italiano, no começo de 1900, que o italiano morava numa fazenda, então normalmente quem ia fazer a declaração do filho era o capataz, ou de tempos em tempos eles iam, então não era necessariamente ele. E aí então normalmente o declarante era um terceiro, era o colono, ou um cunhado, ou um compadre, tá tudo bem. Se ele era casado civilmente com a mãe da criança, va beníssimo. O problema é não ter nem essa, nem essa. Se não teve nem essa, nem essa, ferrou. Certo? Segunda verificação.
se existem erros ou variações nos documentos. E aqui, sempre, quando a gente fala em erro, as pessoas falam assim, nossa, mas os oficiais podiam relevar isso, né? Por que eles ficam procurando pelo em ovo? Porque tudo tem a ver com a transmissão. Vou dar um exemplo aqui, ó. São 3 tipos de erros que se verificam nos documentos. Erro de sobrenome, erro de data e outros erros que colocam em dúvida a verificação das pessoas. Vou te explicar cada um deles. Primeiro, erro de sobrenome. Te dou um exemplo aqui. Digamos que o nascimento do meu antenato se chama... lá, no nascimento na Itália, está escrito assim, Giordano Barbiero, etc, etc. Chegou no Brasil, ele foi se casar, o escriturário não entendeu e colocou Barbieri. Erro de sobrenome. Corrige. Esse é um das verificações. Isso é considerado um erro, tá bom? Uma variação. Então, assim... nós vamos também ter uma aula somente sobre correção de documentos, mas aqui eu quero que você entenda, estamos falando da análise. A análise é feita dessa forma. Então, erro de sobrenome, por exemplo, é qualquer alteração. Mas, Fábio, é só uma letra. É só uma letra, é erro. Katsu, se não fosse erro, seria o mesmo nome. Barbiero, 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 Barbiere, Barbiero, Barbiere é errado. Barbiero é Barbiero. Não existe... Eu sei que você vai tentar encaixar e tentar convencer a mim ou a outra pessoa dizendo, mas é uma letra. Se não é Barbiero, é errado. Ponto. É um erro. Se o comune vai aceitar ou não, nós vamos falar numa outra aula. Mas entenda e não se engane que é um erro pequeno. É um erro pequeno. É um erro. Aqui nós não estamos discutindo o tamanho do erro ou da variação. Aqui nós estamos estabelecendo o que é errado e o que é certo. Certo é se está tudo certo, tudo escrito normalmente. Se houve uma pequena variação, seja ela qual for, não é mais certo, é errado. Outro exemplo de data. Digamos que você tem um documento que está dizendo que o fulano nasceu no dia 10/3 e o mesmo fulano, num outro documento, tem um erro de datas. Pode ser... É porque eu coloquei o casamento dele, tá? Então eu coloquei que no casamento... No nascimento do Giordano está 10, no casamento está 9, mas pode ser que esse erro apareça em outros documentos. Lá no documento do filho dele, pode constar, por exemplo, o seu pai... Nascido em 9/3. Opa, então você verifica aquela data ali. Verifica aquela data ali, tá errado. Veja que eu estou falando erros de data e não erros de idade. São coisas diferentes. Tem gente que fala assim, mas num documento consta que ele tinha 28 anos, no outro 29. Calma, isso daqui não é nem considerado erro, isso daí não é verificado. Dificilmente um oficial de Estado Civil vai pegar uma calculadora para verificar. E se ele fizer isso, se existe uma margem de diferença de 1 ano, tá tudo bem. O cara pode não ter tido ainda, ter completado a idade, tudo bem. O problema é quando o cara tinha 25 anos e aparece que ele tinha 28. 3 anos de diferença, a gente entra nisso daqui, ó. Aliás, deixa eu botar aqui, ó. Erros que coloquem em dúvida a verificação das pessoas. Se eu pego de novo aqui na data, tá? Se aqui, ó, consta que o Giordano nasceu... Se ao invés de estar escrito aqui 10/3, tivesse escrito 20 anos, ou na verdade assim, no nascimento está 10/3 de 2020, por exemplo, e no casamento dele, consta que ele tinha uma data X, uma idade X. E aí você faz uma conta da idade menos o ano que ele nasceu, e você percebe que tem uma diferença muito bizarra, ou seja, na verdade, de acordo com o ano do casamento, ele deveria parecer que ele tinha 25 anos, mas ali está dizendo que ele tem 30. O oficial pode perceber e pensar assim, opa, será que esta é a mesma pessoa? Será que esse Giordano, ainda que o nome dele tivesse certinho aqui, mas será que esse Giordano é a mesma pessoa? Porque, veja, a filiação está sendo verificada. O oficial ele não pode correr o risco de reconhecer, de transcrever a sua certidão de nascimento para um livro do comune, sem que ele tenha a mais absoluta certeza de que tudo está redondinho e bonitinho. É por isso que se analisa os documentos com tanto critério. Porque existe uma nacionalidade em jogo. Para pensar, quando você obter o seu passaporte italiano, você, que já é italiano, porque você nasceu, você vai ser de fato documentado. Você vai poder votar, você vai poder viajar pelo mundo, você vai poder ter todos os outros direitos, os direitos que todos os outros italianos nascidos na Itália têm. E isso para um oficial de Estado Civil é algo preocupante. Meu Deus do céu, que medo de fazer um processo de cidadania e dar merda, de fazer alguma coisa errada. Por isso que é tão desesperador.
E aí entra outros erros. Por exemplo, aqui eu coloquei 3 exemplos para você. Primeiro, digamos que no nascimento consta filho de Maria e no casamento consta filho de Ana. Bem, ó, peraí. Quem disse então que nós estamos... Quem disse que neste certidão de casamento este Jordano é o mesmo Jordano? Porque aqui um é filho de Maria, outro é filho de Ana. Será que essa pessoa não está me dando uma certidão errada, uma certidão de uma outra pessoa? Será que a certidão de nascimento que ela está me apresentando é da mesma pessoa? Será que esse nascimento ele não pegou sem querer na Itália de um irmão? Será que esse Giordano Barbiero, filho de Maria, era um outro documento e ele acabou me trazendo o documento? E detalhe, eu já tive esse caso de ter que buscar um documento para uma família, porque ela descobriu que, neste exato caso aqui, não tornava... Como assim no casamento era Ana e no outro Maria? Aí depois descobriu que na época, quando eles buscaram o documento, a pessoa que foi buscar esse documento pegou um documento errado. Pegou o documento de um irmão. E aí pronto. E aí, pior que nesse caso, a cidadania tinha sido concedida, eles só descobriram isso anos depois, a cidadania foi cancelada, tiveram que fazer todo um trabalho. Então, veja. Percebeu? Segundo caso, no nascimento consta filho de Ana de Marco e no casamento Ana de Marco. Fábio, mas é só um... De Marco é uma família. De Marco é outra família. É um erro, é uma variação. Coloca em dúvida. E se essa Ana for Ana? Porque a gente no Brasil, isso é uma coisa que você precisa entender, a gente não liga para sobrenome. Sobrenome pra gente não é algo importante. Sobrenome pra gente é parte do nome. Muita gente nasceu, cresceu e se reproduziu sem nem saber se tinha diferença de nome e sobrenome, gente. Na Itália é diferente. Na Itália, o sobrenome é muito importante. A ponto das pessoas se chamarem pelo seu sobrenome, pelo seu cognome. Senhor Barbiero, tchau, Barbiero, allora... Ninguém me chama de Fábio na Itália, a não ser que sejam os meus amigos. Se eu vou num órgão público, senhor Barbiero, tchau, e eu vou me dirigir a pessoa respeitosamente, senhora De Marchi, como está lei? Lei está bene? É diferente, por isso que algumas pessoas não entendem, mas por que tem que ter toda essa frescura com os dados corretos? Porque os dados estão errados. E aí o último que eu coloquei aqui para você é uma outra situação. Você está apresentando um documento lá, você pegou a certidão do seu italiano, digamos que o seu italiano nasceu na província de Ancona. Aí você pega uma certidão de casamento brasileira, ou de óbito brasileira, ou de nascimento do filho, e consta, compareceu o pai, fulano de tal, nascido na província de Alghero, e declarou que, o oficial fala assim, ele compara os documentos e fala assim, por que um nasceu em Ancona e outro nasceu em Alghero? Um no norte e outro no sul. Colocou em dúvida, se colocou em dúvida, ele vai parar. E parou o processo, ferrou, porque parou o processo significa que você vai ter que provar que são as mesmas pessoas, vai gastar tempo e dinheiro na Itália. Mas a gente vai falar disso uma outra hora. Percebeu? Então, estas são as duas situações em que um ufficiale verifica os seus documentos. Primeiro, para testar a filiação e que não houve interrupção na linha. E a segunda parte, em relação a erros e variações. E aqui eu quero aproveitar essa aula para dar algumas dicas importantes, gente. Eu conheço... quantas pessoas eu vejo nas redes sociais dizendo, fulano, meu sobrenome é Barbiero, e o meu... Eu vi aqui nos documentos que é Barbieri. O que vocês acham que eu tenho que fazer? Sinceramente, deixa eu até voltar aqui. Volta para mim. Sério que você precisa da opinião das pessoas? Você quer a opinião de alguém? Ou você quer ter a certeza de que você não vai ter problema com os seus documentos? Porque é o seguinte, se você quer ter apenas a opinião, beleza, mas você precisa de certeza. E a única pessoa que pode te dar a certeza de que vai aceitar os seus documentos ou não com essas variações é o oficial do local onde você vai aprender, ou você vai fazer o seu processo. Ninguém mais pode falar isso para você. E para isso, você tem duas opções. Ou você entra em contato com o oficial e diz, ciao signor, buongiorno, senta, mi chiamo Fabio, io vengo al suo comune tra un mese e vorrei sapere se lei mi può vedere o insomma, possiamo parlare un pochino sulla mia documentazione, come si fa, perché io non lo so, ci sono qualche particolare che vorrei parlare con lei per sentire se va tutto a posto, se è tutto a posto, eccetera, eccetera. Sono piccole... particolare, piccoli errori, ma insomma non sono nemmeno errori, capisci?
ou você faz isso, ou você corrige absolutamente tudo para não correr esse risco de chegar no Comune e ter os seus documentos ou sua pasta refutada porque você tem erros e variações. E quando acontece isso, eles vão dizer, ok, va bene, grazie mille, você tem tanto tempo para corrigir esses documentos, caso contrário, a gente vai encerrar a sua prática. Tá? Existe uma exceção a isso? Sim. Quem faz o processo no Brasil não tem que se preocupar muito, mas não é que não tem que se preocupar, não tem que se preocupar muito com isso, porque alguns consulados não exigem que você corrija os documentos. E nós vamos entender quando chegar na aula sobre os consulados, tá bom? Então, é o seguinte, outra coisa. Fábio, correção de documentos. Nós vamos falar numa aula futura sobre a correção. Então, eu descobri aqui, Fábio, eu estou vendo aqui que existem variações. Como que eu corrijo isso? Como que isso é feito? E como que eu posso, de forma mais, Fábio, aprofundada, aprender a analisar os meus documentos? Não tem como falar isso para você, mas nesta aula, nós vamos falar futuramente sobre isso. Tá bem? E isso era a aula de hoje, a aula sobre análise dos documentos. Qual que é a sua lição de casa? Pegar todos os seus documentos e que neste momento, repito, estão todos em inteiro teor, você já está com a certidão do italiano em mãos, e se você está neste momento nessa aula assim, Fábio, mas calma, eu não peguei ainda, para tudo e volta às aulas anteriores. As aulas estão numa sequência lógica. E eu falei isso na última aula, falei isso na penúltima aula, e agora você percebe por que elas são numa sequência lógica? Você não consegue analisar os seus documentos sem que você esteja com todos eles em mãos, sem que você esteja com todos em inteiro teor, sem que você esteja com o documento do italiano, porque é através dos dados contidos no documento italiano que você analisa os documentos brasileiros. Percebeu? Existe uma sequência, então não vá pulando. Não pule. Porque se você pular, vai dar ruim. Não queira começar a analisar a sua documentação agora sem antes ter o documento do italiano em mãos, porque você não tem elementos para analisar. Não queira analisar os seus documentos antigos por aí, aqueles que você tem lá todos carcomidos, porque eles são certidões simples e que não trazem, por exemplo, quem foi o declarante no documento. Porque as certidões simples normalmente só trazem o nome dos pais, nome dos avós, como a gente já viu numa aula anterior. Certo? Então é isso. Próxima aula nós vamos falar sobre problemas e impedimentos. A gente vai continuar aqui, só que aqui eu só dei a panorâmica para você, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar sobre sobre situações que não somente têm a ver com a filiação, mas outras coisas que podem... Eu vou fazer um reassunto, inclusive, sobre a CNN, enfim, fiquem tranquilos. Amanhã, inclusive, na aula de amanhã, nós vamos ver um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? E não se esqueça, gostou? Clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha o cávulo dos vídeos e se tiver qualquer problema, deixa aqui o seu comentário. Beijos e a gente se vê amanhã na próxima aula.